Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com a professora Marília, que deu aula para a gente de perfil comportamental e desenvolvimento comunitário. Para a gente começar esse bate-papo, professora, eu queria que você contasse um pouco para a gente quem é você e como que você veio parar aqui no CT para dar aula para a gente. Sou missionária, sou advogada, consagrei minha profissão a serviço do Senhor. Me descobri também como gestora de projetos e gestora de pessoas. Então, como gestora de pessoas e projetos, tive a oportunidade de, pela primeira vez, gerir projetos pela Junta de Missões Nacionais Batista, projetos sociais. E lá eu descobri que um dos grandes segredos para gerir os projetos estavam nas pessoas. E quando saí de lá, firmei o compromisso comigo mesmo de como servir melhor as pessoas, de gerir melhor as pessoas. Porque para eu gerir os projetos, eu precisava das pessoas, que as pessoas pudessem produzir mais, pudessem produzir melhor e mais felizes onde estão. Então, eu descobri o curso de perfil comportamental DISC. Primeiro tracei o meu próprio perfil, vi o quanto isso fez diferença na forma que eu produzo, na forma que eu me relaciono com as pessoas, quanto foi divisor de águas para qualquer processo que eu estabeleça um relacionamento. Vi que era da vontade de Deus que nós pudéssemos nos conhecer melhor, porque foi Ele que nos criou, então é conhecer a própria obra-prima da criação. Vi que era vontade de Deus porque Ele nos pede para viver em corpo e completamente conectados. Vi que era vontade de Deus porque Ele diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então eu entendi que me conhecer melhor era aprimorar meus próprios dons e talentos que o Senhor me deu. E gostei tanto que me tornei também analista de perfil comportamental. E desde então tenho replicado esse conhecimento, seja em qual matéria for. Hoje eu trouxe esse conhecimento próximo à matéria de desenvolvimento comunitário, próximo à matéria de ministério esportivo, mas ele se aplica onde a gente tiver equipes de pessoas para gerir. E inclinei muito a minha carreira em desenvolvimento comunitário, justamente por ter começado a trabalhar com o direito do terceiro setor. A partir de então eu não parei de prestar consultoria e colaborações com diversas igrejas ou agências missionárias nesse sentido, tanto no sentido de desenvolvimento de equipes, quanto no sentido do próprio desenvolvimento comunitário. Então, acabou que essa experiência me trouxe até o CT+, para estar ministrando com os alunos desse ano. E fala um pouquinho também, né? As pessoas vão perceber que seu sotaque é diferente. Fala de onde você é. Meu sotaque é de Recife. Estou morando no Rio agora, porque sou casada com um carioca, o professor Bruno, que também gravou aqui, mas eu sou de Recife. Então, falando um pouco agora sobre a matéria, queria que você falasse um pouco para as pessoas como que essa matéria é, o que ela ensina na prática e por que ela é essencial para a gente que está aqui fazendo uma formação missionária. Acho que eu já acabei falando um pouco, né? Mas especificando mais, em relação ao perfil comportamental, o DISC, ele classifica as pessoas em 4 perfis comportamentais prevalentes. E o que ele vai trazer de ganho é que a gente se conhece mais, mas a gente não precisa se rotular por conta disso, nem se esconder através de uma característica padrão nossa, mas sim ensinar como evitar o nosso pior e como tirar o nosso melhor, e fazer isso também com o nosso companheiro. Isso tem tudo a ver com amor, né? Acho que se a gente ama mais, a gente faz isso. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu na minha vida. Eu saí de um determinado projeto missionário e eu voltei para casa dizendo que eu queria ir para o Iraque. Eu vou fazer missões no Iraque. E aí meu pai ficou louco da vida. Essa menina perdeu o juízo e queria tirar isso da minha cabeça a todo custo. Aí um dia ele me mandou uma reportagem que falava e mostrava diversas cenas de guerra, o quanto que era difícil, o quanto que pessoas morriam, o quanto que era difícil pregar o evangelho ali naquele contexto e tal. E quando eu acabei de assistir o vídeo, eu fiz pronto, é exatamente por isso que eu tenho que ir para o Iraque. E por que eu estou falando desse exemplo dentro do perfil comportamental? Porque, apesar de ser meu pai, primeiro que ele desconhecia o meu próprio chamado mesmo, quanto aquilo tinha sido uma resposta sincera de Deus, minha, para ele. Segundo, o quanto que ele desconhecia meu perfil comportamental, que respondia muito bem a desafios. Um motivador meu é desafio. Quanto mais difícil, talvez, quanto mais eu queira. Então, ele, por desconhecer, tenta me jogar um balde de água fria e, na verdade, ele só me dá mais combustível.
Então, assim, a gente vive tentando agradar as pessoas de uma forma errada, se comunicar com as pessoas de uma forma errada, motivar as pessoas de uma forma errada, às vezes a gente desmotiva ou vice-versa. Então, isso é uma aplicação, assim, prática, cotidiana, ordineira disso aí. E o desenvolvimento comunitário, ainda que a gente não esteja aplicando isso enquanto uma ferramenta para missões ou de alguma maneira, acho que todo mundo vive em uma comunidade. Todo mundo pode passar, se posicionar melhor, exercer o seu papel ali onde você mora. Já de início, ainda que você não esteja fazendo isso enquanto ferramenta de missões ou profissional. Segundo, porque abre a mente na questão do desenvolvimento como um todo. De você passar a criar ideias sustentáveis, criar ideias que emancipem pessoas, que não gerem dependência nos outros, que promovam o desenvolvimento, deixar legado, seja lá de que ordem for. E pra gente essa matéria foi muito importante, porque, como você falou, né? Acho que pra gente que vive em comunidade, e pensando até a longo prazo, quanto mais a gente se conhece e também conhece as pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue viver de uma forma muito saudável. E a outra parte da matéria de desenvolvimento comunitário, eu acho que a gente chegou até a falar isso em aula, que se uma igreja sumir e ninguém na vizinhança perceber o sumiço dessa igreja porque ela desapareceu, é sinal que ela não foi relevante para a comunidade. Então, eu enxergo essa matéria de desenvolvimento assim. Não serve simplesmente para a gente ir para o campo e desenvolver qualquer tipo de projeto, mas também serve para a gente estar dentro das nossas igrejas e avaliar como que está ao nosso redor, a nossa comunidade, ao entorno da igreja, e também desenvolver algum tipo de projeto que possa fazer as pessoas entenderem, né, a necessidade do meu irmão que está do meu lado e também ser uma igreja relevante. Porque a visão de desenvolvimento pressupõe que a gente vai entender a necessidade de quem já está no território e não de que a gente vai criar sozinho e trazer de fora uma solução. Então, às vezes as igrejas criam soluções diversas, criativas, se esforçam, investem em recurso financeiro, mas não pararam para perguntar no entorno do seu bairro, na sua vizinhança, qual a necessidade, dar voz a essas pessoas, que isso poderia trazer grandes ganhos à ação, inclusive um senso de pertencimento maior, né, para esse bairro aí, com essas pessoas. Então, a gente perde muito por não escutar as pessoas. E como os princípios dessa disciplina podem transformar a vida de um jovem cristão? Acho que a disciplina reafirma um servir abnegado daquilo que eu quero fazer, o ser. E isso tem muito a ver com o chamado, me chamam todo servir, né? Servir para agradar o Senhor, né? O pão da vida. Então, acho que é entender isso, é dar ali o que eu tenho, mas de acordo com o que é necessário, né? Eu acho que isso já pressupõe essa mutualidade no servir, essa questão também comprometida com deixar um legado, com formação de liderança. Eu acho que aonde a gente for, aquilo que a gente deve estar aprendendo, a gente deve estar multiplicando. E, se possível, a gente deixar pessoas para multiplicar. Acho que o crente maduro é aquele que faz discípulos. E aí ele posiciona outros para multiplicar. Então, é tudo bíblico, só que são princípios bíblicos aplicados a projetos em um território. Maurício Cunha, uma grande referência em desenvolvimento comunitário, vai dizer que é um discipulado comunitário, um discipulado territorial, porque ele visa levar o território para o centro da vontade de Deus. Então, ele transformar aquele lugar aonde Deus queria. Então, desenvolver. Muito bom. E falando um pouco sobre suas vivências, eu queria que você contasse uma experiência que te marcou muito a partir dessas aulas que a gente teve. Eu acho que o perfil comportamental mudou completamente a forma que eu faço a delegação em equipes. Quando eu vou montar uma equipe, mudou completamente a forma até que eu estava num momento que eu estava em transição, e isso me fez mudar a forma que eu ia desenvolver meus cursos. Eu passei a priorizar outras coisas. Então, eu diria que mudou o desenvolvimento da minha carreira. Eu sou missionária, mas assim, das escolhas que eu estava fazendo de cursos, de investimento, de para onde eu ia, para onde eu não ia, mudou completamente. Só mudou minha trajetória, isso é importantíssimo. O desenvolvimento comunitário, ele me fez entender que, mais ainda, reafirmar meus dons em relação ao ensino. Me fez ter uma sede de passar esse conhecimento e de aplicar, seja onde for.
E ele reafirmou meus dons em relação ao ensino, de passar isso em sala de aula. Então, busquei várias ferramentas correlatas, pós em gestão de projeto social, certificação nisso, e reafirmou a questão do meu ensino e me fez posicionar diferente onde quer que eu esteja. Isso também é muito importante. Até na forma do ensino, deixar os alunos participarem mais. É sempre quando a gente pensa assim que a gente constrói junto, seja lá o que for. Então, a metodologia de sala de aula mais participativa, a vivência com amigos mais integrativa. Então, Muito bom. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho prático para um jovem que está nos ouvindo. eu acho que a palavra já expressa a vontade de Deus, já é revelação. E o Senhor é o maior interessado, Ele vai falar contigo, né? Acho que um conselho que eu daria, no seu tempo de oração, não apenas se encarregue de dizer tudo que você é grato ou seus pedidos. Passe um tempo em silêncio com Deus. Passe um tempo tentando, durante o seu dia, perceber Deus, que Ele está falando com você. Se aproxime de pessoas que estão percebendo Deus. Se coloque, se posicione em lugares onde as pessoas estão no centro da vontade dEle. E o Espírito Santo, você vai se tornar mais, o seu discernimento vai ser mais afiado. Um afia o outro. Para você discernir mais o que Deus quer para a tua vida. Ótimo, então. Então, quero te agradecer, professora, por esse bate-papo. Eu creio que vai edificar muitas pessoas e o objetivo realmente é esse. Trazer luz para assuntos que talvez as pessoas não conheçam e também fazer as pessoas entenderem que existe uma necessidade no campo e a gente precisa ser resposta para tudo isso. Amém. Eu que agradeço por hoje fazer parte dessa resposta para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau.